A paz do Senhor Jesus a todos. Imaginemos por um instante perder absolutamente tudo. É um cenário quase impossível de visualizar. Exatamente. O emprego vai embora, a saúde entra em colapso, a família inteira desmorona e, quando aquelas pessoas que consideramos nossos melhores amigos finalmente aparecem... A gente espera um abraço, né? Um ombro amigo. Pois é, mas em vez de oferecerem esse ombro para chorar, eles olham no fundo dos nossos olhos e dizem: olha, a culpa de tudo isso é sua. Certamente você cometeu algum erro gravíssimo. Nossa, isso é devastador. Muito. E é com essa reflexão pesada que damos as boas-vindas a mais uma imersão profunda na palavra aqui no podcast EBD Fiel. Hoje, nós trazemos o resumo das lições da editora Betel para a classe de jovens. Isso mesmo. Estamos focados na lição 4, que tem como título As Acusações dos Amigos de Jó. E a nossa missão é tentar entender por que o ser humano tem essa necessidade quase doentia de culpar quem já está sofrendo. E o texto bíblico já nos joga exatamente no centro desse campo de batalha emocional, sabe? O texto de referência que está em Jó capítulo 13, versículo 4, traz uma resposta cheia de angústia. O que ele diz lá? Jó diz assim: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Caramba, é um grito de socorro mesmo. Exato. É uma revolta contra conselhos que, na verdade, são tóxicos. E a verdade aplicada desta lição estabelece um norte muito claro para a nossa conversa de hoje. Ela nos lembra que os amigos terrenos vêm, vão e muitas vezes falham miseravelmente. Mas Jesus é o amigo que permanece conosco para sempre. E olha, essa é uma realidade que bate muito forte à porta da juventude cristã hoje. Se a gente pensar nas dinâmicas modernas, a juventude carrega um peso enorme nas costas. Com certeza. É muita pressão de todos os lados. Sim, é a pressão para ter sucesso logo na faculdade, aquela ansiedade de conseguir um espaço no mercado de trabalho e ainda lidar com as expectativas da igreja e da família. E aí, quando uma crise acontece... É quando há uma falha ou a pessoa se mostra vulnerável, o que a gente mais vê. Em vez de uma rede de apoio, surge um linchamento. Nas redes sociais, a gente chama isso de cancelamento, né? Sem dúvida. O famoso tribunal da internet. Pois é. A pessoa comete um deslize e, em questão de minutos, a internet inteira se transforma num tribunal implacável, super pronto para tirar a primeira pedra. É triste, mas um ambiente digital apenas amplificou uma falha terrível que já existia no coração humano. E algo que vemos documentado de forma muito brilhante no livro de Jó. Com toda certeza. Mas antes da gente mergulhar nos mecanismos por trás dessa nossa necessidade de julgar o outro, eu quero deixar um convite muito especial para todo mundo que acompanha este estudo. Ah, por favor, faça as honras. Fica aqui o convite para curtirem, compartilharem e divulgarem este conteúdo lá no Instagram, no TikTok e também no YouTube. É fundamental fortalecer a escola bíblica dominical e espalhar a palavra de Deus na internet. É uma missão vital, né? Exato. Quando compartilhamos um estudo bíblico sólido, estamos, na verdade, plantando sementes de graça num terreno virtual que, a gente sabe bem, muitas vezes é super árido e hostil. Perfeito, o convite está feito para a nossa galera. E a nossa missão nessa análise de hoje é bem ambiciosa. Nós vamos destrinchar como a acusação tem uma raiz espiritual profunda ligada a Satanás. Isso é chave para entender o contexto todo. É. E também queremos investigar por que a teologia dos amigos de Jó parecia tão correta na superfície, mas era tão cruelmente falsa na prática. E, claro, descobrir como podemos ser agentes reais de consolo. Exatamente. Então, vamos começar pela raiz do problema. Se a gente observar o comportamento humano diante de uma tragédia alheia, parece que rola um reflexo quase instantâneo de procurar um culpado, sabe? É verdade. A gente sempre quer apontar o dedo. Por que será que a nossa mente trabalha assim? Olha, a psicologia por trás disso é fascinante. Mas a revelação bíblica vai mais fundo e nos mostra uma origem espiritual bem obscura para isso. Apontar o dedo e esmagar o outro com culpa é literalmente a especialidade do inimigo. Nossa, sim. A Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Muito clara.
Em Apocalipse 12, versículo 10, Satanás recebe exatamente este título, o acusador de nossos irmãos. O termo original grego para diabolos é diabolos, que significa caluniador, aquele que lança acusações. É o trabalho principal dele. Exato. E a estratégia maligna dele opera em duas fases bem cruéis. Primeiro, ele cria armadilhas para provocar a queda e o pecado. E depois que a pessoa cai? Depois que a queda acontece, ele muda de tática. Ele assume o papel de promotor de justiça e começa a disparar acusações implacáveis na mente do cristão. E o objetivo dele é um só: roubar a esperança da salvação e convencer a pessoa de que Deus a abandonou de vez. Sabe, é como tentar sobreviver num tribunal onde a nossa própria mente trabalha contra nós o tempo todo. É uma batalha interna terrível. E a mente de um jovem cristão já lida diariamente com tantas tentações, falhas de caráter, pequenos erros de julgamento. Se a gente tentar fazer a nossa própria defesa nesse tribunal interno, argumentando algo tipo, mas eu juro que me esforcei dessa vez, nós vamos perder todas as vezes. A nossa justiça não se sustenta. Nenhuma vez. Mas, graças a Deus, a Bíblia não nos deixa como reféns desse acusador. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, nos apresenta um contraponto simplesmente espetacular. Um dos meus versículos favoritos, aliás. Jesus Cristo justo atuando como nosso advogado fiel. Ou seja, não somos nós que precisamos suar a camisa para nos defender das acusações espirituais. Nós simplesmente pegamos a nossa pasta e entregamos o caso nas mãos do advogado fiel. E o mais extraordinário de tudo isso é entender como esse nosso advogado ganha a causa por nós. Como é que ele faz isso na prática? Se olharmos para Romanos capítulo 3, versículos 22 a 24, vemos a doutrina da justificação. Cristo não entra nesse tribunal celestial dizendo que somos inocentes ou que não cometemos erros. Ele não mente. Ele reconhece que a gente errou, então. Ele reconhece a nossa dívida, sim. Mas ele apresenta o recibo de pagamento. Ele deu a própria vida em sacrifício e nos justificou pela sua graça. Uau! É um pagamento que a gente nunca conseguiria fazer. De jeito nenhum. E para complementar, Hebreus 7, versículo 25, declara que ele vive sempre para interceder por nós. Portanto, quando o acusador tenta usar os nossos piores momentos para definir quem nós somos... O que acontece muito, né? Demais. Mas o nosso advogado fiel usa a obra da cruz para garantir a nossa verdadeira identidade diante de Deus. Mas olha, peraí. Isso levanta um paradoxo que me deixa um pouco incomodada. Qual seria? Se nós fomos defendidos de uma forma tão imerecida e cheia de graça por Cristo, por que a gente tem tanta dificuldade em estender essa mesmíssima graça aos outros? É a grande contradição humana, não é? Sim. Vamos pensar no cenário de Jó de novo. O homem estava lá sentado sobre cinzas, usando cacos de barro para raspar as feridas que cobriam o corpo dele inteiro. Ele tinha acabado de enterrar todos os filhos. Uma dor que a gente não consegue nem mensurar. Inimaginável. O normal, a reação humana básica, seria que os amigos trouxessem um pouco de apoio. Mas se a gente lê os capítulos 15 e 20, vemos exatamente o contrário. Eles viram os maiores promotores de acusação. Pois é, eles começam a acusar Jó de ter pecado escondido e até questionam se ele alguma vez na vida teve temor a Deus de verdade. Como é que uma amizade chega a esse ponto de crueldade? A resposta, infelizmente, está na arrogância espiritual disfarçada de zelo por Deus. O texto nos mostra que esses amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, viajaram de muito longe para ver Jó. Foi um baita de esforço. E mais, eles choraram com Jó durante 7 dias inteiros em completo silêncio. Até esse ponto exato da história, a atitude deles foi simplesmente impecável. O silêncio empático é muitas vezes o maior consolo que a gente pode dar. Com certeza. O problema foi o momento em que eles decidiram abrir a boca. Eles tentaram explicar o inexplicável. Eles permitiram que a necessidade deles de ter respostas teológicas lógicas se sobrepusessem à compaixão. E aí a coisa desandou. Totalmente. No momento em que Jó mais precisava de misericórdia, eles se transformaram em teólogos super insensíveis e rigorosos. Nossa, e isso só perigosamente familiar.
trazendo aqui para nossa realidade atual, nas nossas igrejas, nas rodas de amigos ou até dentro de casa. A gente vê isso acontecer direto. Direto. Alguém passa por um divórcio doloroso, ou um jovem da igreja enfrenta uma crise de depressão profunda, ou, sei lá, uma família perde tudo num golpe financeiro. E em vez de sermos uma comunidade que exala aquela graça do nosso advogado... Nós nos transformamos no tribunal da internet da vida real. Exatamente isso. Nos bastidores, as especulações já começam. O pessoal cochicha. Ah, mas o que será que eles fizeram em oculto para Deus permitir uma tragédia dessas? Ou então aquela clássica. Faltou oração, hein? Com certeza tinha algum pecado de estimação ali no meio. É terrível. A igreja deveria ser um pronto-socorro para as pessoas feridas e não um palanque cheio de acusadores de prontidão. Falou tudo. E para a gente entender por que esses amigos de Jó agiram de uma forma tão tóxica, precisamos analisar a estrutura mental deles. Eles não eram monstros desde o início, né? Não foi por pura maldade gratuita. Foi por causa de uma teologia totalmente distorcida que eles carregavam. Eles olhavam para o mundo através de lentes que não admitiam nenhum mistério. Eles achavam que tinham Deus na caixinha. Exato. Acreditavam que tinham decifrado todos os códigos do universo. Então, vamos desempacotar exatamente o que eles pensavam. Porque, embora esses caras tenham nomes bem antigos, Elifaz, Bildad, Zofar, as crenças deles circulam super soltas hoje em dia, inclusive no nosso meio evangélico. Sem dúvida alguma. Vamos começar com Elifaz, lá no capítulo 4. A teologia dele era firmada numa lei de causa e efeito absoluto. Como assim? Ele questiona Jó de forma bem direta. Quem é que, sendo inocente, já pereceu? Para Elifaz, o mundo é puramente matemático. Deus abençoa os bons e pune os maus sempre e de forma imediata. Uma matemática fria. Muito. Logo, na lógica fechada dele, se Jó está em agonia agora, é porque Jó cometeu algum pecado grave. Não tem outra explicação. E depois vem o Bildad lá no capítulo 8, né? E olha, acho que ele dá um passo ainda maior rumo à insensibilidade total. Bildad pegou muito pesado. Demais, ele foca nesse conceito de pecado oculto e chega ao extremo absoluto de dizer que os filhos de Jó morreram porque eram pecadores. Tipo, que Deus simplesmente os entregou à própria transgressão. Olha, isso é de revirar o estômago. É o ápice da crueldade, sabe? Dizer na cara de um pai que está de luto chorando em cima das cinzas que os filhos dele morreram porque mereceram. É muita crueldade camuflada de defesa da justiça divina. É uma crueldade inominável. E para fechar o trio, nós temos Zofar, no capítulo 11, que acaba sendo o mais agressivo dos três amigos. O que o Zofar argumenta? Ele se recusa a aceitar que o ser humano possa ser limpo diante de Deus sem estar escondendo alguma sujeira. Ele praticamente chama Jó de mentiroso na cara dura. Faltou só apontar o dedo no nariz dele. Basicamente fez isso. Para Zofar, a insistência de Jó em declarar a própria integridade era um ato de pura rebeldia, como se Jó quisesse ser mais sábio e mais justo do que o próprio Deus. E essa trindade de acusações anulava completamente a dor e toda a história de vida que Jó tinha. Nossa, e se a gente pensar bem no fundo, qual é o grande apelo psicológico dessa teologia de causa e efeito? Por que as pessoas gostam tanto dela? É um medo, não acha? Com certeza, é um medo. Porque se os amigos de Jó admitem que um homem reto e justo pode perder tudo do dia para a noite, sem nenhum motivo aparente... Isso significa que eles também podem sofrer o mesmo desastre amanhã. Exatamente, a ficha cai para eles. Então, ao colocar toda a culpa no colo de Jó, eles criam uma falsa sensação de segurança para si mesmos. Tipo, ufa, se o Jó sofreu porque pecou, basta eu não pecar que estarei totalmente seguro. É um mecanismo de defesa egoísta. Muito. E se a gente traduzir isso para a nossa cultura de hoje, principalmente nas conversas de faculdade ou no trabalho, vemos muito o conceito de karma, sabe? Ah, sim. O karma é super popular hoje em dia. É a ideia de que o universo sempre devolve o mal que você fez. E o jovem cristão muitas vezes absorve isso sem perceber. E como isso afeta o dia a dia dele? Ah, a pessoa tira uma nota baixa, perde a vaga de estágio ou o namoro termina. E a primeira conclusão que vem à mente é:
Pronto, Deus está me castigando. Deus está me cobrando por aquela falha que cometi semana passada. Isso é perigoso demais. É péssimo. Tratar Deus como uma máquina de punição e recompensa destrói completamente qualquer possibilidade da gente ter um relacionamento de amor genuíno e livre com Ele. Uma análise muito, muito precisa do estado atual das coisas. Mas, sabe, o que traz um grande fôlego para o texto bíblico é que a história não fica presa apenas nessa teologia super fria dos 3 amigos. Ainda bem, né? Porque ia ser deprimente. Ia ser terrível. Mais adiante, lá no capítulo 36, surge um personagem mais jovem. O nome dele é Eliú. E a perspectiva de Eliú quebra um pouco esse molde rígido de causa e efeito. O que ele traz de novo para a mesa? Eliú não diz que a dor é sempre uma retaliação ou uma punição direta. Ele enxerga o sofrimento de uma forma diferente, introduzindo a ideia de uma ação pedagógica. Pedagogia de Deus. Isso. Para Eliú, Deus é absolutamente soberano e não pode ser enquadrado nessas caixinhas teológicas dos homens. Ele propõe que o sofrimento, mesmo quando não é resultado de um pecado, pode ser usado por Deus para amadurecer a pessoa, para abrir os ouvidos do homem e forjar caráter nele. Um momento, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, com perdão do trocadilho. Fique à vontade. Dizer que o sofrimento tem uma ação pedagógica pode soar muito bonito e poético em um debate teológico de sala de aula, mas quando aplicamos isso à prática, tipo para uma mãe que perdeu um filho tragicamente, ou uma família passando fome, ou um jovem lidando com depressão crônica, O buraco é mais embaixo. muito mais. Chegar para essa pessoa e dizer, calma, respira, Deus está só te dando uma aula, não só quase tão terrível e invasivo quanto a fala dos outros 3. Qual é a real diferença prática para quem está lá no fundo do poço? Excelente provocação. E olha, essa é a grande tensão do livro de Jó. A diferença entre Eliú e os outros 3 é sutil, mas ela é profunda. Me explica melhor. Elifaz, Bildade e Zofar olhavam apenas para trás, apontando o dedo. O que você fez de errado no passado para merecer isso agora? Já Eliú, mesmo com algumas falhas e com a inexperiência da juventude dele, tenta olhar para frente, ou para o alto, sabe? Tirando o foco do passado de Jó. Exato. Ele diz, Deus é muito maior do que nós podemos compreender e Ele pode extrair um propósito maravilhoso disso tudo, mesmo que a gente não faça a menor ideia de qual seja agora. Entendi. Mas ainda assim não tira a dor no momento. De forma alguma. É claro que a fala de Eliú não resolve o problema do luto imediato. Dizer que a pedagogia na dor não apaga a dor do peito. Mas o livro de Jó nos ensina uma lição de ouro. Em certos momentos de dor profunda, qualquer tentativa humana de racionalizar o sofrimento alheio vai falhar. Por mais rebuscada que seja a teologia, né? Sim, por mais sofisticada que seja, será sempre insuficiente diante de um coração quebrado. E isso fica super evidente na resposta que Jó dá. Lá no capítulo 16, versículo 2, depois de ouvir todos esses argumentos teológicos sobre justiça retributiva, karma disfarçado e pedagogia... Jó já estava exausto. Total. Ele resume a performance dos amigos com uma frase cirúrgica. Ele diz, vocês são consoladores molestos. É uma contradição de termos dolorosa. Demais. Um consolador deveria trazer alívio, paz, mas um consolador molesto só multiplica o fardo. Imagine estar no lugar dele, ouvindo essas teorias gélidas enquanto tenta lidar com a devastação total da própria vida. É de enlouquecer. O que me fascina é tentar entender como o Jó não explodiu com eles. Como ele conseguiu se defender de acusações tão bem articuladas, sem perder a fé e, principalmente, sem usar as mesmas armas tóxicas contra os amigos. Olha, a defesa de Jó é um dos momentos mais sublimes de toda a literatura bíblica. Porque ele não rebateu aquelas falsas teologias apenas criando teorias melhores ou discutindo conceitos. O que ele usou, então? A defesa dele foi a própria história de vida. No capítulo 29, a partir do versículo 13, Jó simplesmente expõe a realidade da caminhada dele com Deus e com o próximo ao longo dos anos. Os fatos da vida dele, né? Sim. Ele recorda que a bênção de quem estava prestes a perecer vinha sobre ele. Ele diz que fazia rejubilar o coração da viúva.
Ele afirma: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Uma vida de justiça social e compaixão na prática. Exatamente. Diante das acusações de que ele era um hipócrita ou um opressor, Jó não precisa gritar para se defender. O histórico de compaixão que ele praticava falava por si mesmo. A teologia dos amigos simplesmente não batia com os fatos inegáveis da vida de Jó. E eu acho que o mais impressionante de tudo, apesar de ter sido traído pelos amigos, de não compreender o aparente silêncio de Deus e de estar envolta em dor física alucinante, Jó não amaldiçoou a Deus em nenhum momento. nem por um segundo. Ele contrariou aquela grande aposta que Satanás tinha feito lá no começo da história. É um testemunho de resiliência gigantesco. Gigantesco. E isso carrega um ensinamento brutal para a vida prática de todo cristão hoje. Principalmente para quem está nas escolas, nas faculdades e no ambiente corporativo. Como a gente aplica isso na prática? Quando surgirem as fofocas no ambiente de trabalho ou quando uma crise de cancelamento baseada em acusações falsas atingir a vida de alguém, não vai ser um discurso inflamado nas redes sociais que vai provar a inocência da pessoa. O textão na internet não salva ninguém, né? Não salva. O que nos justifica no longo prazo é o nosso testemunho silencioso de vida. Se o caráter foi construído com honestidade diária, com compaixão verdadeira e retidão, assim como o de Jó, esse será o nosso maior e mais forte escudo. Muito bem colocado. Um caráter ilibado não evita que a tempestade ou as falsas acusações cheguem até nós, a gente sabe disso. Mas é a única coisa que permanece firme de pé depois que o vento forte passa. Com toda certeza. E para coroarmos essa reflexão tão rica, o estudo nos direciona a uma conclusão indispensável sobre a verdadeira amizade cristã. A regra é: não acuse com o forte. É simples assim, né? Mas tão difícil de praticar. Muito. A maior lição que o livro de Jó deixa sobre relacionamentos é que você pode ter a teologia mais ortodoxa do mundo, pode ter a visão moral mais apurada e o conhecimento bíblico mais vasto. Mas, se lhe faltar sensibilidade humana, tudo isso não serve pra nada diante de quem chora. é inútil. A verdadeira amizade é um pilar nas tempestades. Um amigo fiel de verdade não entra no quarto de um hospital ou na casa de alguém em luto, trazendo um diagnóstico espiritual ou uma lição de moral. Não é hora de dar sermão. De jeito nenhum. Ele simplesmente se faz presente. Ele chora junto, ele conforta, ele prepara uma refeição quentinha para a família e acalma a alma de quem está sofrendo. Nossa, isso dá um choque direto na nossa forma de viver a igreja hoje em dia. Um choque de realidade, eu diria. Sim, porque como é comum a gente valorizar debates teológicos complexos, né? Seminários lotados, discussões super acaloradas sobre doutrina. E claro, tudo isso tem o seu lugar, é super importante para o nosso crescimento. Sem dúvida, o conhecimento liberta. Liberta? Mas se a teologia que um jovem carrega na mente não desce para o coração ao ponto de fazê-lo chorar genuinamente com os que choram, então essa teologia está quebrada, ela é vazia. O apóstolo Paulo mesmo diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Exato. A mensagem da cruz, no fim das contas, não é sobre a gente ficar tirando pedras no pecador ou no sofredor, querendo achar motivos. É sobre estender a mão para restaurar essa pessoa. É uma mudança de perspectiva completa. E para amarrarmos as pontas dessa nossa imersão profunda de hoje, o livro de Jó se mantém como a maior ilustração bíblica a respeito desse eterno conflito entre o sofrimento humano e a justiça de Deus. É um livro que não envelhece nunca. Nunca. E o que torna a leitura de Jó tão transformadora é a ironia dramática que a gente tem como leitor. Porque nós conhecemos o início da história. A gente tem a visão do diretor, né? Isso. Nós sabemos dos bastidores celestiais, nós vemos a ação acusadora de Satanás e vemos também o selo de aprovação que Deus coloca sobre Jó. Mas Jó e os amigos dele não sabiam de absolutamente nada disso. Eles estavam no escuro total. E o que isso deve nos ensinar na prática? Nos ensina uma profunda humildade. Nós não enxergamos o panorama completo da vida das pessoas ao nosso redor. Nós não sabemos o que Deus está permitindo
ou o que ele está operando nos bastidores daquela dor. A gente só vê a pontinha do iceberg. Exato. Portanto, o convite do estudo para todos nós hoje é adotar a postura resiliente de Jó. No meio de todas aquelas acusações e da confusão teológica que fizeram na cabeça dele, Jó declarou, lá no capítulo 19, versículo 25, «Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra». Que declaração maravilhosa. Ele não depositou a esperança dele em explicações fáceis ou em lógicas humanas, mas no caráter redentor e fiel de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa certeza inegociável que nos dá forças para acordar amanhã de manhã e enfrentar todas aquelas lutas para as quais a gente ainda não tem nenhuma explicação lógica. É a nossa âncora. Com certeza. A nossa esperança não está em entender totalmente as circunstâncias, mas em confiar naquele que tem o controle de todas elas. E para encerrarmos a nossa imersão de hoje nas Escrituras, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve refletir ao longo de toda esta semana. Deixa essa semente com a gente. Da próxima vez que o sofrimento alheio cruzar o nosso caminho, seja um membro da família desempregado em desespero, um irmão sentado cabisbaixo lá no banco da igreja, ou até mesmo um contato nosso desabafando nas redes sociais, O que devemos fazer? nós precisamos ter a coragem de parar por um segundo, respirar fundo e nos fazer uma pergunta dolorosamente honesta. Eu estou prestes a agir como um consolador molesto, despejando conselhos não solicitados, versículos totalmente fora de contexto e teorias sobre a vida dessa pessoa? Ou eu escolherei ser aquele ombro silencioso, compassivo e seguro que reflete na prática o abraço e a graça do nosso advogado fiel Jesus Cristo? Uau! Que essa provocação nos guie e nos incomode profundamente no bom sentido, claro. E para fechar o nosso momento, eu gostaria de proferir uma palavra pastoral de bênção sobre a vida de todos que acompanham este estudo. Recebemos com alegria. Que o Senhor da Glória conceda a cada um sabedoria para lidar com os dias desafiadores. Que o doce consolo do Espírito Santo invada e envolva os corações naqueles momentos de dor que parecem incompreensíveis. Amém. Que Ele fortaleça a saúde mental de cada jovem, blinde as emoções e restaure profundamente os relacionamentos nas igrejas e dentro dos lares. E que nós tenhamos a ousadia e, ao mesmo tempo, a mansidão para sermos verdadeiros instrumentos de cura e esperança, e nunca de acusação no meio dessa geração. Amém, amém. Recebemos essa palavra e eu agradeço imensamente a companhia de todos que nos acompanham fielmente em mais este bate-papo, neste mergulho nas ricas verdades da Bíblia. Foi um tempo muito precioso. Foi sim, deixamos aqui o nosso encorajamento, continuem firmes no estudo da Palavra de Deus, apliquem isso na prática e transbordem esse amor acolhedor de Cristo na sala de aula, no escritório, nas redes e dentro dos seus lares. Estaremos juntos na próxima. EBD Fiel. Fiel à palavra.